Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui, de volta com mais uma aula. Na primeira aula, fizemos uma introdução às ligações químicas. Nesse momento, nós vamos aprender algo extremamente importante. Sem isso aqui, é quase impossível você conseguir ter aí um total conhecimento sobre as ligações químicas. Lembra que na primeira aula nós falamos que as substâncias elas precisam se organizar e essa organização ela depende de algumas características, principalmente característica eletrônica? Pois é, tudo isso vai ser estudado dentro da distribuição eletrônica, dentro do diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama nos ajuda a entender como que os elétrons eles estão organizados nas camadas eletrônicas. Porque nós temos um núcleo, por exemplo, nós temos um núcleo do átomo, né? E nesse núcleo, esse núcleo fica no centro, tá? E em volta desse núcleo, nós temos aqui algumas camadas eletrônicas. Nem todo átomo é igual ao outro, tá? Alguns átomos possuem maiores quantidades de camada, ou de camadas, né? Outros menores quantidades, enfim. Mas a organização, ela é a mesma. Como assim é a mesma? Bom, suponhamos que um átomo ele tenha 6 elétrons. Esses 6 elétrons eles vão ser organizados nessas camadas. Só que, tome muito cuidado o seguinte, essas camadas elas não são infinitas as quantidades de elétrons que eu posso colocar em cada camada. Por exemplo, nessa camada aqui, a camada K, ela não consegue suportar uma grande quantidade de elétrons. Quantos elétrons, então, eu tenho na primeira camada eletrônica de um átomo? Bom, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, né, ele nos deu aqui uma organização muito satisfatória para esse momento. Nós temos aqui alguns números, eu gostaria que você entendesse o que são esses termos, né? O que cada termo desse aqui nos ajuda a entender, é como se fosse uma coordenada, tá? Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui esses números grandes aqui da frente, ó. Tá vendo aqui? Nós temos 7 números, do 1 até o 7. Se nós pegarmos a tabela periódica e olharmos as linhas da tabela periódica, nós vamos ver que temos 7 linhas. Espera aí, Lucas, então tem uma relação entre esses números e a tabela periódica? Sim. A tabela periódica, como o nome já diz, ela organiza os elementos químicos de forma a respeitar uma periodicidade, algo que se repete com um padrão. Então, os elementos que estão na mesma linha possuem a mesma quantidade de camadas. Então, se eu tiver um elemento que está lá na quinta linha da tabela periódica, quer dizer que ele tem quantas camadas? 5. Ah, então quer dizer que é isso que significa? Exatamente. Mas vamos seguir aqui, vamos seguir com a nossa organização, tá? Nós temos aqui alguns subníveis também. Esses subníveis, cada subnível comporta uma quantidade X de elétrons. O subnível S comporta apenas 2 elétrons. O subnível P comporta 6 elétrons. O D, 10 elétrons. O F, 14 elétrons. Aí você, mas como é que eu vou lembrar dessas letras? Bom, tem alguns macetezinhos, né, que a gente geralmente usa. Então, por exemplo, São Paulo, Distrito Federal, né, Distrito Federal. Sapo pula de frente também. Sopa de feijão também dá certo. São alguns aí macetezinhos que a galera gosta de usar para poder lembrar dessas letras. Tudo bem? Então nós já sabemos que o númerozão grande representa a camada. As letras representam subníveis. E esses numerozinhos aqui de cima? Representam os elétrons presentes naquela camada e naquele subnível. Ou seja, se eu vim aqui no 1s2, eu tenho ali uma coordenada me mostrando várias informações. Quer dizer que na camada 1, no subnível S, eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons. Se eu tenho no 2, então eu tenho ali um átomo que tem dois, né, de camada, 2 camadas. Se eu vir no número 2, quantas camadas tem esse átomo? 2 camadas.
E aí, no subnível S, eu tenho 2 elétrons, mas no subnível P eu tenho 6. Então, ao todo, nessa segunda camada eu tenho quantos elétrons? 6 mais 2, eu tenho 8 elétrons. Então, entende que a cada camada eu tenho uma diferença na quantidade de elétrons que eu posso comportar ali? Na primeira camada eu comporto apenas 2. Na segunda camada eu posso ir até 8. Então, quantos elétrons? Vamos ver se você aprendeu, hein? Quantos elétrons, então, posso comportar na terceira camada? Bom, 2 mais 6 mais 10. Eu posso comportar ali 18 elétrons. Na camada 4, eu consigo comportar no total de 2 mais 6, 8. Com 10, 18. Com 14, 32 elétrons. Então, nessas duas camadas, na 4 e 5, eu comporto 32 elétrons no total. Na camada 6, ela tem o mesmo padrão da camada 3, então tenho ali 18 elétrons. E na camada 7, eu tenho a repetição do padrão da segunda camada, 8 elétrons. Tá vendo que não tem uma oitava camada aqui? Bom, até o momento nós não utilizamos essa oitava camada. Já saiu uma tabela periódica com essa oitava camada, que são elementos sintéticos, tá? Naturalmente, hoje nós não temos na natureza elementos que comportem até a oitava camada. Tanto é que a tabela periódica não tem essa oitava camada ainda. Nós temos uma tabela periódica especial que já apresenta esses novos elementos sintéticos lá nela inseridos. Tá bom? Mas guarde isso aí que é até a 7. Tudo bem, então? Tranquilo? Fechou. Agora que já aprendemos algumas propriedades, né, sobre a distribuição eletrônica, o diagrama de Linus-Pauling, nós já vamos conseguir entender aí como fazer a distribuição eletrônica para os elementos. Lembra que eu disse que nenhum elemento é igual ao outro, ou seja, eles não têm a mesma organização? Eles podem ter a mesma quantidade de camadas, mas cada um tem uma quantidade específica de elétrons. Tudo bem? Então vamos ver aqui, por exemplo, o carbono. Né? O carbono ele tem 6 elétrons. Ah, Lucas, espera aí, mas como que você sabe que ele tem 6 elétrons? Tá? Através do número atômico. O número atômico ele representa a quantidade de prótons que um elemento ele tem, né? Que um átomo ele possui. No entanto, se eu tenho elementos neutros, o que eu digo com elemento neutro? Quer dizer que ele não está no formato de cátion nem de ânion, tá? Não tem cargas. O que é isso? Calma, né? Mais para frente você vai aprender isso aí no nosso curso, tá? Mas pense o seguinte, quer dizer que se ele é neutro, quer dizer que a quantidade de cargas positivas e negativas são iguais. Os prótons são as cargas positivas. Se o número atômico do carbono é 6, quer dizer que ele tem 6 cargas positivas. Ou seja, sendo ele um elemento neutro, quantas cargas negativas ele vai ter? 6 também. Muito bem. Da mesma forma que o oxigênio tem 8, que o hidrogênio tem 1 e que o hélio tem 2. Tranquilo, gente? Beleza? Sossegado? Então tá bom. Agora vamos entender aqui como que eu faço a distribuição eletrônica desses elétrons, né? Desses elétrons nessas camadas. Vamos ver? Vamos lá. O carbono, ele tem 6 elétrons. Tudo bem, tranquilo. Só que diagrama de Linus-Pauling, o Linus-Pauling, ele não fez o diagrama dele para ser lido assim, como se fosse um texto. Né? A ordem com que nós fazemos a distribuição eletrônica não é assim. Muitos alunos erram nesse momento escrevendo nessa ordem, né? 1S2, 2S2, depois vem para cá, vem. Não é assim. Calma que eu vou te mostrar. Ele é feito na diagonal. Como assim, professor, na diagonal? Ó, ele começa assim, no 1S2, depois ele vem no 2S2, tá vendo? Depois ele vem no 2P6 e vem no 3S2, tá vendo aí? Aí ele vem no 3P6 e tá vendo que depois do 3P6 na diagonal é o 4S2? Eu não pulo para o 3D10 direto. Eu desço lá no 4S2, ó. Olha só, tá vendo? Depois eu volto no 3D10 e aí eu venho cortando, ó, na diagonal. Percebe que depois do 4S2, se eu fosse ler em ordem de linha, viria o 4P6? Mas não.
Depois do 4s2, eu volto no 3d10, venho no 4p6 e desço no 5s2, tá vendo? E aí eu continuo essa diagonal até terminar o diagrama. Opa, aqui, olha só. Aqui, opa, tá aqui. Fechou o nosso diagrama. Tranquilo, gente, beleza? Então, assim, essa distribuição eletrônica, ela às vezes buga um pouquinho a mente dos alunos exatamente por essa organização na distribuição. Não é em linha, é na diagonal, tá bom? Como que seria isso na prática, então? Vamos pegar aqui o carbono, que tem 6 elétrons. O primeiro que eu faço, então, é o 1s2. 1s2. Lembra que a gente falou na primeira aula, na primeira parte dessa aula? Esse número de cima representa a quantidade de elétrons. No total, eu tenho 6 elétrons. No entanto, desses 6 elétrons, aqui só tem 2. Então, faltam quantos? 4. Então, vamos continuar. Depois do 1s2, eu venho no 2s2. Olha só, 2s2. Conta comigo, gente. 2 mais 2, eu já tenho 4. Eu tenho 4 elétrons. Para chegar em 6, faltam quantos, gente? 2. 2 elétrons. Mas espera aí. Eu tenho 2p6, não vai passar? Sim, se eu colocar o 6, vai passar. Só que, gente, ali é a quantidade total que ele comporta de elétrons. Não quer dizer que é obrigatório ter aquela quantidade. Dentro desse 2p6, eu posso ter um 2p1, por exemplo, que vai ser um elétron só. Um 2p2, que é o que nós estamos querendo, né, que é somente 2 elétrons. 2p3, 2p4, 2p5 e 2p6. Eu não posso ter 2p7, não pode passar de 6. Mas menos que 6 eu posso ter, tá bom? Então aqui faltam quantos para chegar em 6? Muito bem, 2. Essa é a distribuição eletrônica do carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Tranquilo, gente? Vamos lá para o oxigênio, então. Vamos ver se você entendeu mesmo. Pausa esse vídeo, faz a distribuição e vem comigo aqui para a gente corrigir, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se você aprendeu aí, se você fez corretamente, hein? Então, eu começo aqui no 1s2. Fechou. Depois eu venho no 2s2. Beleza, maravilha. Ó. 1s2, 2s2. Tranquilo, gente? Fechou? Agora vem cá comigo. Ó. Eu tenho 2 com 2, eu tenho 4. Faltam quantos para chegar em 8? Só faltam 4. Então, olha só. 2p4. Entendeu? 4 com 2, 6. Com 2, 8. Cheguei nos 8 elétrons que eu tenho no total para o oxigênio. E se for o hidrogênio, hein? O hidrogênio só tem um. Um só. 1s1. É isso aí. E o hélio? 1s2. Tranquilo, gente? Olha só como é que é fácil, depois fica intuitivo nós fazermos, né? Então, lembra que a ordem da distribuição eletrônica, ela é sempre na sequência da diagonal. Cuidado com isso. Bom? Tranquilo, gente? Então, é assim que nós fazemos uma distribuição eletrônica. É assim que nós usamos o diagrama de Linus-Pauling para conseguir aí organizar os elétrons. Tá, Lucas? Muito bem, legal demais, isso aqui é bonitinho e tal, mas por que diabos eu tenho que fazer a distribuição eletrônica? Por que eu tenho que mexer com esse trem? Legal mineiro, tem que mexer com esse trem? Bom, gente, nós precisamos fazer essa distribuição eletrônica principalmente para pegar a quantificação de uma camada específica. Fala para mim aqui qual camada que é essa. Tenho certeza que você falou. A camada de valência. Bom, a camada de valência é a camada mais energética de um átomo. É a mais forte. É onde eu tenho ali os elétrons mais energizados. Quase que não sai, né? E são esses elétrons que vão ser responsáveis por efetuar aí, fazerem, né, a ligação química. Então, dentre esses aqui, todos eles têm camada de valência. Qual que então é a camada de valência de um átomo? Gente, é a última camada. A última camada
de um átomo é a camada de valência. Nós aprendemos que esses numerosões grandes aqui da frente indicam as camadas, corretamente, né? Então, se eu perguntar para vocês aqui, ó, eu tenho a camada 1 e tenho a camada 2. Qual que é a última camada desse átomo de carbono? A camada 2. Lembra que é a camada inteira, tá, gente? Não é somente um subnível, é a camada inteira. Então, nós temos aqui, ó, na camada de valência, eu tenho quantos elétrons? Ó? 2 mais 2, eu tenho 4 elétrons. Maravilha. E no oxigênio? Olha só, camada de valência. 2 mais 4, eu tenho 6 elétrons. Olha que lindo, maravilha. E no hidrogênio e no hélio, que só tem uma camada? Bom, é ela mesmo, né? Então, tem a camada de valência aqui do hidrogênio, ó, com 1 elétron. E a camada de valência do hélio, eu tenho 2 elétrons. Tranquilo, gente? Bem intuitivo, né? É a última camada, gente. Sem medo nenhum de ser feliz. Tranquilo? Mas por que eu preciso saber disso, Lucas? Beleza, eu já sei que a camada de valência é mais energética, tudo bem. Mas por que eu preciso saber disso? Gente, os elétrons, eles precisam atingir o que a gente chama de regra do octeto, para poderem se estabilizar. Então, o que seria essa regra do octeto? O nome mesmo já sugere, né? O octeto vem de 8, não vem? Então, os átomos, eles precisam atingir 8 elétrons na camada de valência para poderem ficar estáveis, para poderem se estabilizar. Ah, Lucas. Então quer dizer que esse que tem 4 precisa de mais 4 elétrons? É isso aí. Esse que tem 6 precisa de mais 2 elétrons para atingir 8? Muito bem. Ah, então quer dizer que o hidrogênio, que tem só 1, ele precisa de 7? Não. Esses dois carinhas são exceções. Ah, Lucas, mas sempre tem exceção, né? Tem, sempre tem exceção, tá? O hidrogênio e o hélio são os únicos que vão conseguir aí ser estáveis, né? Se estabilizarem com apenas 2 elétrons. O hidrogênio, ele precisa de mais um para poder ficar estável, para atingir 2. O hélio já está estável. É por isso que o hélio é um gás nobre, né? Ele já está estável, mesmo nessa configuração aqui. Tá bom, gente? Então, ó, lembra o seguinte, os átomos, eles precisam atingir 8 elétrons, com exceção do hidrogênio e do hélio. O hidrogênio precisa atingir 2. O restante dos átomos, né, dos elementos químicos, precisam atingir 8. E é por isso que nós fazemos a distribuição eletrônica, exatamente para saber quantos elétrons faltam, e esses elétrons faltantes, nós vamos ver mais para frente, né, quando nós falarmos aí da fórmula de Lewis, que eles nos vão indicar quantas ligações eles vão fazer, por exemplo. Quantos átomos vão ser necessários participar dessa reação para poder fazer essa ligação química acontecer e ter a estabilidade aí adquirida. Tá bom, gente? Muita informação essa aula, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Deixa eu dar um passinho para o lado para vocês tirarem aquele print maravilhoso. Olha só, que top, legal demais. Se inscreve no nosso canal, deixa seu gostei aí, não perca nenhuma aula que tá, ó, show de bola demais. Tá bom, gente? Ó, encontro com você na próxima aula. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.